A paz, comunidade ACVM, todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, estamos de volta com mais um episódio do Café com Inácio, que é uma experiência de partilha abordando a espiritualidade inaciana. E hoje a gente recebe a Luciana Ismênia. Luciana, que trabalhou muito tempo na formação do movimento, é minha vice-reitora. Ela faz parte da comunidade São Pedro, é orientadora de AVC e inaciana. Luciana, que bom ter você aqui com a gente. Vamos tomar um café? Vamos! E eu fico muito feliz de estar aqui hoje para poder ter a certeza de que realmente tem café nessa caneca. Tem café. Gente, tem café aqui de verdade. Bom, Lu, nos outros eu vou te chamar de Lu. Fique à vontade. Se não chamar... Nos outros episódios do Café com Inácio, a gente vem falando, né, sobre toda essa experiência, esse legado que Santo Inácio deixou pra gente, essa riqueza que a gente tem na nossa igreja, que são os exercícios espirituais de Santo Inácio. A gente já falou que tem alguns objetivos e tem um momento dos exercícios que a gente chama de entrar em exercícios, que comunga muito com aquele primeiro objetivo dos exercícios, que é vencer-se a si mesmo. Se você observar, Binho, quando a gente fala de vencer a si mesmo, é muito mais relativo do que superlativo, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É um crescimento pessoal e individual. Não é a busca de vencer o outro, querer ser o melhor, né? Como se fosse adquirir um status. Não é superlativo, mas é muito relativo e relacionado a ser uma figura melhor de si mesmo. Uhum. É um momento em que você olha para você, olha para a sua história, olha para aquilo que você acredita e entende como sagrado, que nada mais é do que o relacionamento que eu tenho com Deus, a figura que eu tenho desse Deus e a figura que eu tenho de mim mesmo não pode ser desconsiderada. Quando você vence a si mesmo, você descobre tudo isso que você também pode ter acesso, sabe? Uhum. Essa aproximação com esse ser que te ama, te aceita como você é, e mais do que aceitar como você é, ele permite com que você cresça, sabe? Que você se descubra como ser humano, que você evolua. Nessa fase dos exercícios, a gente tem muito contato com a imagem que a gente tem de si mesmo e a imagem que a gente tem do sagrado, né? Exatamente. Normalmente, né, é muito comum do exercitante, nesse momento, passar por como se fosse uma luta muito sangrenta, sabe? Uhum. Olhar para tudo isso com muito peso, com muita dor, e não é necessário que seja dessa forma. Porque quando a gente se depara de encontro com isso que é nosso, mas que pode ser transformado, que pode ser mudado, a gente entra no processo da liberdade. Uhum. Né? Identificar esse tempo e essa oportunidade de se sentir verdadeiramente livre nos aproxima do que a gente chama de indiferença inaciana. Uhum. E quando falamos de indiferença inaciana, eu gosto muito de uma comparação, né, que um grande amigo meu certa vez comentou e é muito válida, que é o exemplo de um estacionamento, sabe? Uhum. Quando a gente entra no estacionamento, a gente tem o hábito de diariamente colocar o carro sempre na mesma vaga. E a gente não enxerga as possibilidades, né, o infinito de possibilidades que nós temos naquele próprio estacionamento. Existem outras vagas. E quando eu mergulho na liberdade, eu vou perceber e identificar isso, essas possibilidades que eu tenho. Assim, tem esse mundo vasto de possibilidades, mas às vezes a gente fica acostumado, a gente fica apegado, né, como na linguagem inaciana, a gente fica apegado àquela vaga ali de estacionamento. Mas que eu tenho que estar indiferente para sair, né? Se eu estaciono nessa vaga e eu chego naquele dia, alguém está estacionado naquela vaga, eu posso ser indiferente, né, e estacionar numa outra vaga, né?
Sim, e nesse período a gente percebe muito claramente a própria diferença de liberdade com libertinagem, né? E quando a gente compara com o estacionamento, eu também posso estacionar meu carro na rua, mas eu sei que estacionar o meu carro na rua não é seguro. Quando falamos de liberdade, falamos de uma obrigação, não que nos torture, mas uma obrigação consciente que a gente tem com a gente mesmo, sabe? É muito interessante. E assim como a liberdade não é eu posso fazer o que eu quiser, a indiferença também não tô nem aí, né? É você estar livre para, como diz no princípio fundamento, né? A riqueza ou para a pobreza, né? Para a abundância ou para a carência. É você saber que dentro daquelas duas opções, você estar consciente, estar bem e não estar apegado a uma daquelas duas, né? Agora, quando a gente se coloca diante dessas duas situações, né, duas situações antagônicas, às vezes dá um nó na cabeça da gente, né? Você, como psicóloga, deve viver muito com essa realidade aí, né? Agora, lembrar que os exercícios, eles não são terapia, né? Exatamente, Binho, muito bem lembrado. Porque nesse processo de evolução do ser humano, a gente vai esbarrar com a tríade do ser humano que ele possui corpo, alma e espírito. E o objetivo dos exercícios não é fazer uma terapia psicológica. Os exercícios, eles vão trabalhar a dimensão da espiritualidade. Quando a gente fala de corpo, a gente fala do nosso estado físico, né? Toda a nossa estrutura visível. Quando a gente fala de alma, a gente fala da psique, que é o que se trata na terapia. E quando a gente fala de espírito, é justamente esse processo evolutivo que deve ser trabalhado com a nossa espiritualidade, né? E os exercícios são grandes colaboradores nesse sentido. Agora, é uma experiência libertadora, né, Lu? Muito bem. Até porque nós vimos de uma história, sabe? De muita obrigatoriedade, né? Como se a religião trouxesse algo muito formatado, uma cartilha que a gente tem que rezar, que a gente tem que seguir. Não que não tenhamos que rezá-la, mas quando a gente faz o processo de experimentar, né, encontrar esse sagrado, estar próxima dele, reconhecê-lo, você compreende melhor o que a cartilha quer nos dizer, sabe? É uma experiência profunda com esse sagrado que é Deus. Você se encontra consigo e com ele, né? E por isso que a gente, quando começa essa etapa, né, da busca em vencer a si mesmo, a gente precisa voltar a passar pelo processo de olhar para si, reconhecer quem eu sou e como estou, para que a partir daí eu identifique o que eu preciso melhorar como pessoa, eu vou me descobrindo, né? E nesse processo de descoberta, eu vou experimentando de maneira mais profunda dentro desse relacionamento, né, que eu passo a adquirir no diálogo com Deus. Olha, Lu, muito bom receber você aqui. Foi uma experiência muito boa, foi um bate-papo muito bom. Acho que não tinha pessoa melhor para falar sobre vencer-se a si mesmo aqui, né, nesse bate-papo. Então foi muito bom te receber. Queria te agradecer por esse momento. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Foi muito acolhedor, né? Esse nosso cantinho aqui preparado. Realmente Deus prepara cada momento, Deus prepara cada situação, né? E até o local em que a gente está nesse momento. E a gente quer agradecer a todos vocês também que estão nos acompanhando, né, pelas redes sociais. Deixem aí seus comentários, as suas dúvidas, se vocês têm alguma contribuição a fazer, deixem aí nos comentários do vídeo. Faça essa experiência aí na sua casa também, passe um café, pegue a sua caneca e a gente se encontra no próximo Café com Inácio.